Deus. Olhem para as alturas. Ergam os olhos e olhem para as alturas. Quem criou tudo isso? Aquele que põe em marcha cada estrela do seu exército celestial. E a todas chama pelo nome. Tão grande é o seu poder e tão imensa a sua força, que nenhuma delas deixa de comparecer. Isaías, capítulo 40, verso 26. Em 1º de fevereiro de 2003, o presidente, George W. Bush olhou solenemente para uma câmera de televisão e dirigiu-se ao povo norte-americano. Meus compatriotas norte-americanos, este dia traz notícias terríveis e grande tristeza ao nosso país. Às 9 horas da manhã de hoje, o Centro de Controle de Missões Espaciais em Houston perdeu contato com o ônibus espacial Columbia. Pouco tempo depois, destroços foram vistos caindo do céu sobre o Texas. A Columbia se perdeu. Não há sobreviventes. Viajando a 20.000 km por hora, a Columbia desintegrou-se na tentativa de reentrada na atmosfera terrestre. A segunda grande tragédia com o ônibus espacial deixou a nação abalada, mas não dissuadida. A causa pela qual eles morreram continuará, jurou o presidente. A humanidade é levada rumo às trevas além do nosso mundo pela inspiração da descoberta e pelo desejo de entender. Nossa jornada ao espaço prosseguirá. Mesmo assim, qualquer jornada humana rumo ao espaço penetra tão somente numa pequena fração dele. Existem 100 bilhões de estrelas em nossa galáxia, e a distância média entre essas estrelas é de 50 trilhões de quilômetros. A propósito, essa distância é outra constante antrópica. Se as estrelas estivessem mais perto ou mais longe umas das outras, as órbitas planetárias seriam afetadas. Que distância é esta, de 50 trilhões de quilômetros? Vamos colocar as coisas da seguinte maneira. Quando o ônibus espacial está em órbita, viaja a cerca de 27.000 km por hora, quase 8 km por segundo. Se você pudesse entrar no ônibus espacial e viajar pelo espaço na velocidade de cerca de 8 km por segundo, seriam necessários 201.450 anos para cobrir a distância de 50 trilhões de quilômetros. Em outras palavras, se você tivesse entrado no ônibus espacial na época de Cristo e começado a viajar do nosso Sol rumo a outra estrela que estivesse nessa distância média, provavelmente estaria apenas 1/100º da distância total à frente do lugar onde começou. Incrível! Agora, tenha em mente que essa é a distância entre apenas duas estrelas dos mais de 100 bilhões que estão presentes em nossa galáxia. Quantas estrelas existem em todo o universo? O número de estrelas no universo é quase igual ao número de grãos de areia em todas as praias da Terra. Viajando a 8 km por segundo, seriam necessários mais de 200.000 anos para ir de um grão de areia a outro. Os céus são demais. A Bíblia recomenda olhar para os céus se quisermos ter uma ideia de como é Deus. Expressando o argumento teleológico muito antes de Newton e Paley, Davi escreveu o seguinte no Salmo 19. Os céus declaram a glória de Deus, o firmamento proclama a obra das suas mãos. Alguns séculos mais tarde, o profeta Isaías cita uma pergunta de Deus. Com quem vocês me vão comparar? Quem se assemelha a mim? Isaías, capítulo 40, verso 25. A resposta está no versículo seguinte, verso 26. Ergam os olhos e olhem para as alturas. Isaías prossegue dizendo que Deus conhece todas as estrelas do céu pelo nome. Porque Deus nos diz para compará-lo com as alturas? Porque Deus não tem limites. E, da nossa perspectiva, os céus também não têm. Deus é autolimitador ilimitado, o Criador incriado, de todas as coisas. Ele é o ser autoexistente e infinito que criou este vasto e maravilhoso universo do nada e que mantém todas as coisas juntas hoje. Existe apenas uma entidade em nossa experiência que pode fornecer uma analogia à infinitude de Deus. Uma imagem que pretende representar Deus não o fará. Ela simplesmente limita sua majestade. Somente as alturas dos céus representam a infinitude.
A infinitude é o que descreve cada um dos atributos de Deus, dentre eles o poder, o conhecimento, a justiça e o amor. É por isso que a Bíblia usa as alturas para nos ajudar a compreender a altura infinita do amor de Deus. Lemos o seguinte em Salmo 103, verso 11. Pois como os céus se elevam acima da terra, assim é grande o seu amor para com os que o temem. Quão altos estão elevados os seus acima da terra. Quando você considera que existem 50 trilhões de quilômetros entre as estrelas tão numerosas quanto os grãos de areia da praia, é levado a dizer que os céus são infinitamente altos. Isso é verdadeiro, e assim é a altura do amor de Deus. O infinito amor de Deus é talvez aquilo que levou o presidente Bush a citar Isaías no seu tributo à tripulação da Columbia. Hoje vemos nos céus apenas destruição e tragédia. Contudo, além daquilo que podemos ver, há conforto e esperança nas palavras do profeta Isaías. Ergam os olhos e olhem para as alturas. Quem criou tudo isso? Aquele que põe em marcha cada estrela do seu exército celestial, e a todas chama pelo nome. Tão grande é o seu poder e tão imensa a sua força, que nenhuma delas deixa de comparecer. Isaías, capítulo 40, verso 26. O mesmo Criador que dá nome às estrelas também conhece os nomes dos 7 tripulantes pelos quais choramos hoje. A tripulação do ônibus espacial Columbia não voltou em segurança à Terra. Mas podemos ser gratos a Deus por estarem em segurança no lar celestial. Trecho tirado do livro Não Tenho Fé o Suficiente para Ser Ateu, por Norman Geisler.